Dia dos Santos Anjos da Guarda, 26ª semana do Tempo Comum, segunda-feira 2 de outubro de 2023. Oração do dia. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo capítulo 23 versículos do 20 ao 23. Assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportarás vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório 90. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas, defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e o 10. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossos santos guardiões. Homilia do dia 2 de outubro de 2023, site Pocket Terço. Aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 90,11. Com grande alegria celebramos hoje a memória dos santos anjos da guarda. É uma alegria mesmo celebrar essa memória. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Deus, por sua infinita bondade, nos deu esses santos companheiros que são os chamados anjos da guarda. É evidente que, para entender o que é um anjo da guarda, é preciso entender que esse título é uma metáfora, uma comparação para transmitir a ideia de que somos pessoas mais ou menos indefesas, por estarmos numa luta espiritual em que demônios querem nos levar para o inferno, temos essa vigilância, esse guarda, esse guardião ao nosso lado. Em latim, a palavra é custos, ou seja, custódio, aquele que guarda ou cuida. Poderíamos usar outras comparações para entender o que é o anjo da guarda. Disse, por exemplo, que os anjos são o pastor e nós, a ovelha, presa de lobos ferozes, mas nós temos um pastor forte que nos defenda. Todas essas comparações têm a sua utilidade. O importante, porém, é saber o que fazer na prática para ser bem conduzido pelos santos anjos. Para isso, precisamos de docilidade. É necessário entregar-se à guia deles. Precisamos dar-lhes a nossa mão, como criancinhas que dão a sua a um adulto bondoso, que cuida delas e as ajuda a atravessar uma rua perigosa ou a passar por um corredor escuro. Demos a mão ao nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado para nos auxiliar. Vejamos agora algumas coisas bem concretas com relação à atitude que devemos ter para com o anjo da guarda.
Primeira coisa, é preciso saber que os santos anjos existem. Não é conversinha para criança. O anjo da guarda é uma realidade em que a Igreja crê. Faz parte da fé católica, não só por estar no catecismo ou ser uma doutrina definida nos concílios, mas também pelo testemunho da vida dos santos, esses grandes mestres espirituais, que viviam em contato constante com Deus e com as realidades do céu. Os santos atestam claramente a presença dos anjos na vida humana, principalmente a do santo anjo da guarda. É tolice deixar de crer, e se há uma coisa que os demônios querem é que duvidemos da existência do anjo da guarda. Afinal, que outra defesa temos? Se achamos que ele não existe, acabou, estamos indefesos, mas o lobo continua solto, pronto para nos pegar. Segunda coisa, é preciso saber que o santo anjo está ao nosso lado cuidando de nós por amor a nós, sim, mas, antes de tudo, por amor a Deus e a Cristo. Às vezes as pessoas duvidam do cuidado do anjo da guarda por pensarem assim, e eu sou tão mau, tão pecador. Meu anjo já desistiu de mim. Ora, não é por causa de nós, é por causa de Cristo, é porque Jesus derramou sangue por nós, é porque Deus Filho, do alto do céu, se fez homem como nós para nos salvar, é por reverência, adoração e obediência a Cristo que os anjos se submetem e vêm nos ajudar. Deus se fez homem por amor a nós, pobres pecadores, e morreu na cruz. Por nós. Quando viram esse ato de amor de Deus para conosco, os anjos, como um raio, precipitaram-se do céu para nos servir, imitando a Cristo e unindo-se a Ele. Para um anjo, é um ato de amor servir ao homem. O anjo é uma fornalha de amor a Deus ao nosso lado. Ele ama a Deus, por isso nos ama a nós. Aceitemos ser objeto dessa caridade divina que se derrama sobre nós. Os santos anjos querem nos ajudar a chegar ao céu, por amor a Cristo. Se São Paulo disse isso, imagine-se o que não dirão os anjos, in caritas Christi urgit-nos, a caridade de Cristo nos impele. A caridade de Cristo impele os santos anjos a vir em nosso socorro. Ao mínimo aceno, a mínima menção de uma necessidade nossa, o santo anjo já está aqui, in praesto sum, estou pronto, eis-me aqui para ajudar. O padre Pio de Pietrelcina puxava a orelha de seus dirigidos espirituais, dizendo-lhes, vós deixais ociosos os vossos anjos da guarda. Porque não lhes pedis ajuda nem lhes dais nenhuma missão. Mas, padre, alguém irá dizer, quem sou eu para mandar num anjo? Não é que nós mandemos nele, é que o anjo obedece a Cristo e, para ele, é um ato de amor a Deus poder servir a nós. Sim, ele está a nosso serviço. Que humildade! Que caridade sublime a dos anjos que nos servem e estão ao nosso lado. Nossos companheiros, eles nos assistem aqui na terra, e nós iremos um dia reinar com eles no céu. Haverá no reino celeste um trono de glória para nós, onde estaremos sentados ao lado dos nossos anjos, agradecendo a Deus pela caridade de Cristo, que nos salvou. Deus abençoe você. Santos Anjos da Guarda, a Memória, site Pocket Terço. A primeira manifestação de uma comemoração dos Santos Anjos da Guarda aparece em 1411 em Valência, na Espanha. Em 1590, o Papa Sisto V concedeu a Portugal um ofício especial. Da Espanha e Portugal esta memória passou para o calendário romano, em 1608. Creio que todos nos lembramos, na nossa infância, daquelas figuras da criança protegida por um anjo ao atravessar uma ponte arruinada. A comemoração dos anjos da guarda está mais na compreensão comum da fé do que no nível da discussão teológica. A Igreja, em sua piedade, sempre acreditou na existência não só de anjos em geral, dos quais nos falam repetidamente as páginas da Sagrada Escritura, mas também de anjos destinados a guardar e proteger os homens na caminhada terrestre. Na história da salvação, Deus confia aos anjos o encargo de proteger os patriarcas, os seus servos, a Salmo 90, 11 ao 13, e todo o povo eleito, a Êxodo 23, 20 ao 23. No Novo Testamento o papel dos anjos é mais claro. Os anjos anunciam o nascimento de Cristo e acompanham a vida toda do Divino Mestre. Aparecem por ocasião de sua paixão e morte e são testemunhas de sua ressurreição. Igualmente nos Atos dos Apóstolos é bem evidente a intervenção dos anjos que vai marcando os primeiros passos da Igreja. Eles tomam parte ativa nos progressos do Evangelho, manifestando assim que a comunidade eclesial se liga intimamente ao ministério de Cristo. O autor da carta aos Hebreus dá testemunho disso quando escreve, falando dos anjos de Deus, e não são todos eles espíritos servidores, enviados para servir os que devem herdar a salvação? Hebreus 1, 14. Para justificar a existência dos anjos da guarda poderemos citar primeiramente o Salmo 90, que se refere ao futuro Messias, fala explicitamente que Deus mandou seus anjos guardar o Messias, e em todos os seus passos, eles o sustentarão em suas mãos para que não tropece em alguma pedra.
Se Cristo, em sua humanidade, apesar de unida com a divindade, era continuamente protegido por anjos, muito mais devemos ser nós, seus membros. Certa vez, Jesus, falando das crianças, que propunha como modelos de inocência, de simplicidade e de docilidade, teve palavras fortes contra os possíveis escandalizadores das crianças e acrescentou: cuidado para não desprezar um desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos estão continuamente no céu, na presença do meu Pai Celeste. A Mateus 18, 10. Quando Pedro, libertado da cadeia, por intervenção de um anjo, a Atos 12, 7, 9, Atos 5, 19, se dirigia à noite à casa do amigo Marcos, bateu à porta, mas de dentro não se atreviam a abrir, embora reconhecendo que fosse sua voz, pois diziam: deve ser o anjo dele. A Atos 12, 15. Esta frase faz pensar na convicção dos primeiros cristãos relativa à existência de um anjo que acompanha cada um de nós. Esta é, de fato, a crença universal e pacífica da Igreja em todos os tempos. Os temas da proteção e dos anjos como guias perpassam toda a liturgia. Eles são vistos como seres que bendizem o Senhor e cantam a sua glória e o louvam eternamente. Os fiéis são convidados a louvarem a Deus na presença dos anjos, a antífona da entrada e da comunhão. A oração coleta reconhece que Deus na sua providência manda os seus anjos para guardar-nos. Na oração sobre as oferendas, a Igreja pede que as nossas oferendas em honra dos santos anjos façam com que eles nos guardem dos perigos desta vida e nos levem à vida eterna. Na oração depois da comunhão se pede que Deus nos guie por meio dos seus anjos no caminho da salvação e da paz. Podemos dizer que toda a celebração se volta para Deus que, na sua providência, coloca seus espíritos amigos, que o louvam e glorificam, a serviço dos seres humanos no caminho da salvação e da paz. Importa que sejamos gratos a Deus por nos proteger e guiar pelos seus anjos, que nos unamos a eles na glorificação de Deus como somos convidados a fazer em cada missa na hora do santo, e que todos também sejamos cada vez mais anjos do Senhor, mensageiros da paz e do bem, mensageiros do Cristo morto e ressuscitado. Referência: Becquerhauser, Frei Alberto. Os Santos na Liturgia em Testemunhas de Cristo. Petrópolis, Anvozes, 2013. 391 p. Adaptações em Equipe Pocket Terço. Santos Anjos da Guarda, rogai por nós.